me apliquei em alemão, né? Me apliquei em alemão, documentação em alemão, e-mail alemão. E na hora de, quando eu recebia o convite para uma entrevista, eu falava para eles assim: muito obrigado pela oportunidade. Eu, né, como citado na minha aplicação, né, eu estou com o meu alemão em desenvolvimento, então eu gostaria de fazer uma parte da entrevista em alemão e o restante em inglês. É possível? E 100% das vezes que eu utilizei essa estratégia, deu certo. Daí você fala: tá, Gerson, mas eu só sei inglês, eu vou usar essa estratégia e vou me lascar. Não, não vai. Por quê? Porque você vai se preparar, vai preparar uma apresentação, aquela parte mais curta no começo em alemão. Que parte? Aquela que você fala: oi, meu nome é Gerson, sou engenheiro, não sei o quê. Exatamente isso. Aquela parte, 2, 3 frases em alemão. Cara, pensa que isso, só falar 2, 3 frases vai te garantir uma vaga na Alemanha. Eu tô falando isso sério. Eu tô falando seríssimo. Porque a maioria, pensa, 90% de quem está se aplicando não fala alemão. Como você, tudo bem? Só que você fez o esforço de aprender essas 2, 3 frases. Entendeu? Então, quando você mostrar isso, mesmo fazendo um errinho ou outro, você vai mostrar: eu quero estar na Alemanha, eu estou estudando, eu já estou com a mentalidade de me adaptar à cultura. Tá entendendo? Você entende a importância de mostrar isso? Eu entendi isso ralando, porque olha o que aconteceu comigo. Eu fui para uma entrevista numa vaga perfeita para mim. Cara, a vaga era na minha cidade para ser engenheiro focado, né, na aplicação, máquina CNC, tudo que eu queria. Eu fui lá, me apliquei em alemão, e-mail alemão, tudo certinho. Chegou a entrevista, ele falou: Hallo, wie geht's Ihnen, blá blá blá. Eu fui lá e falei: I'm sorry, I don't speak German, so I'm learning German, I'm not confident to talking about it. Eu não tô confiante para falar, né, em alemão. Quando eu comecei a entrevista, eu vi que ele regalou o olho do tipo: tá, mas sua documentação tá tudo em alemão, tenta falar um pouquinho. Ai, não, tô com vergonha, não sei o quê. E fui levando a apresentação, fui levando a entrevista. Lá no final, ele me agradeceu e tal. Ele falou: cara, foi muito bom a entrevista com você, mas eu preciso falar. A vaga, você vai falar com pessoas da produção, tá? E é muito importante que você fale uma frase ou outra. É muito importante. Por quê? Porque daí isso mostra que, claro, que você quer aprender e tá no caminho, né? E ele me deu esse feedback verdadeiro, galera. Eu falei: entendi, muito obrigado, etc. Né? E percebi, rodei, né? Não deu. E eu fui para outra entrevista, só que eu não apliquei esse feedback dele. Ou seja, eu fiz a mesma coisa. Cheguei lá, a primeira frase que eu falei foi: me desculpa, posso falar em inglês? E daí tive a mesma reação. Ele falou: cara, a vaga é realmente para quem fala um pouquinho ou que queira aprender, porque você vai fazer serviços onde você vai falar com o operador da máquina, que não fala muito. Você tem que pelo menos usar as mãos e os pés. Eles falam essa expressão assim. E eu falei: caraca, velho, não pode ser. A primeira vaga que eu me apliquei, que aconteceu isso, eu revi meus e-mails há um mês atrás. Acho que foi tipo assim, julho, agosto. Foi em torno de setembro, outubro de 2018. E a próxima foi 2 semanas depois, 3 semanas depois. E eu não apliquei essa estratégia, né, de falar um pouquinho alemão. E caí na vaga e também não passei na vaga. E eu falei: cara, eu tô fazendo errado isso. Porque as vagas que eu quero, não qualquer uma, as que eu quero, eu preciso falar um pouquinho de alemão. Então eu preciso provar. para eles que eu tô na intenção de aprender alemão mesmo. Porque no meu currículo tá escrito em desenvolvimento. Na minha carta de motivação, de intenção, tá escrito: eu quero aprender alemão, eu gosto da cultura alemã, eu estou aqui, né, tipo, focado em aprender. Enfim, no final das contas, eu não mostrei, não passei. E por isso que eu tô falando para vocês, a partir do momento que eu comecei a utilizar isso, mudou. Você precisa, se você for utilizar essa estratégia de mandar documentação em alemão, escrever e-mail alemão e todas essas coisas, você
precisa combinar com o recrutador, com o RH, com quem for que vai fazer entrevista com você, que você vai falar os dois idiomas. Por quê, Gerson? Porque se você surpreender eles, vai ser negativamente, no sentido de eu estou mandando toda a documentação em alemão, mas eu chego na hora e falo inglês. Eu fiz isso e caí do cavalo. Eu fiz isso e não deu boa. Não deu boa. Eu tive um mentorado, o Fábio, que ele também cometeu esse erro, mas depois ele conseguiu recuperar. Porque ele passou para a próxima fase e daí ele conseguiu falar um pouco de alemão. E ele foi na empresa, ele conseguiu mostrar algumas coisas, né? E como a gente fala, né? Fazer gestos, também falar algumas palavras-chave. E daí ele recuperou e não caiu no processo, né? De exclusão, né? Mas o que eu falo é, se vocês realmente querem utilizar a estratégia, vocês precisam combinar com o recrutador que você vai falar os dois idiomas, né? Naquele e-mail, quando você receber, cara, se você nunca recebeu, você vai receber esse e-mail e vai ser lindo. Vai falar, senhor, blá blá blá, gostaríamos de te convidar para uma entrevista. Então, você vai receber esse tipo de e-mail. Quando você receber ele, você vai falar, vai agradecer, vai confirmar que você pode estar presente na entrevista, né, online, e daí você vai falar que tá, né, como você explicou na documentação, você tá com o seu alemão em desenvolvimento, por isso você quer fazer uma parte da entrevista em alemão e a outra em inglês. E a parte que você vai fazer em alemão é a parte da apresentação. Não esqueça disso. E você vai treinar isso muito, muito, muito. É a tua carreira que está em jogo. Se você fizer isso, cara, você pode mudar a tua carreira para sempre. Se liguem, eu entrei na vaga de engenheiro numa empresa que falava alemão sem falar alemão. Foi difícil pra caramba, né? Eu usava tradutor, eu depois do trabalho eu anotava as coisas, né? Que falava, que eu ouvia e eu ia pesquisar. É assim, mas é isso. Eu estava numa situação que eu queria trabalhar naquela área. Eu falei, velho, eu vou fazer assim, tá? Detalhe, se você não quer trabalhar numa área que fala alemão ou que não tem acesso a pessoas, tá tudo bem, tá? Segue naquela estratégia de achar as empresas que falam alemão. Por exemplo, Tesla, Trivago, tem uma cacetada de empresa, tá? Eu de cabeça não tenho, porque nem é o meu foco, tá? Mas o que eu falo para vocês existem centenas de empresas que têm essas oportunidades e milhares de vagas. E é óbvio, as vagas que estão somente em inglês, para só falante de inglês, elas são as mais disputadas, tá? As mais disputadas. Então, quando você está se aplicando nessas vagas, você precisa ter uma documentação impecável, impecável. Cara, você imagina que você está, sei lá, é uma vaga para, sei lá, mais de 1000 candidatos. Eu vi um consultor, né, que ele se aposentou até, e ele falava, eu trabalhava acho que era na Trivago ou em uma empresa que também contratava só profissionais de inglês, e essas vagas eram questão de horas, elas já tinham milhares de aplicação. Pensa na pegada. Então, e não é só Brasil, é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro querendo trabalhar na Alemanha. Então, por isso que eu falo, não foquem só nas vagas em inglês.